Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender, vou viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir sua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle, então esconda no meu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero. Bem-vindas, bem-vindos, Carol, Alessandra. Você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grande tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor. No teu amor, Senhor. Estou começando com essa música hoje, porque o assunto é pesado. E essa música foi uma das que eu usei. É muita emoção, vai ser muita emoção hoje. Bora lá, mandando aviãozinho. Vamos mandar aviãozinho aí pra galera entrar, lembrar a galera que começou. Levará o amor que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levará o amor que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Ó, vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu Cláudia desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei. Bora! Bora mandar o aviãozinho. Mas eu sei que quando eu pensar em meu destino, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando. Essa música é linda. Foi uma das músicas que me deu estrutura. Só um instantinho pra eu ver aqui porque as crianças gritaram. Pronto, bora lá. Bom, deixa eu ver aqui. Leva ele pra lá pra fora. Vamos lá, vamos começar. A outra quer aparecer, quer dar um oi. Que ela vai ficar aqui quietinha, né? Fazendo aqui o aviãozinho dela. Deixa eu pegar o lápis de cor pra ela não atrapalhar. E assim, vamos lá. Que é muito assunto, muito assunto. Bora lá.
não sei aqui se alguém aqui já passou, né, por alguma coisa assim. Ou, de repente, não passou, mas viu a mãe passar, viu alguém passar e sofreu junto com aquela pessoa. Desculpa, a questão da traição. E a verdade é que ninguém quer passar por isso, né? Ninguém espera passar por isso. Todo mundo vai dizer assim, não, duvido. Eu confio na pessoa que eu tô. Porque a gente escolhe a pessoa para compartilhar a vida. E inicialmente, assim, o que a gente tem, né, em mente é que a gente confia na pessoa, a gente se entrega àquela relação e não espera que algo assim possa acontecer. Então, o que eu vou começar colocando aqui para vocês? A traição, ela sempre deixa a gente sem chão. Sempre deixa a gente desnorteado. Gente, precisava beber um pouco d'água. Não faz barulho não, tá, filha? Sempre vai deixar a gente sem chão, vai deixar a gente desnorteado, vai deixar a gente sem saber o que fazer. Só que a gente tem que ter... Não faz barulho, filha. Precisava de um algodão para limpar aqui a tela para ver se fica melhor para vocês, ó. Sempre esqueço de limpar antes. Bora lá. E a gente às vezes não percebe que tem algumas coisas que acontecem que favorecem a traição. Eu estudei aqui hoje. Aliás, já venho estudando, mas eu dei uma revisada hoje para trazer bem assim fresquinho da memória para vocês. Os perfis de... Ela tava sacudindo os lápis de cor dentro do copo, aí faz barulho. Tá fazendo barulho ali, Camille. Dá aqui o copo, fica só com lápis, isso, pronto. Aí, até perdi a concentração. Sim, são 5 perfis que eu vou falar. A gente, quando tá lá na formação na barriga ainda, tudo que vai acontecendo com a gente já vai formando ali o nosso caráter, nossa personalidade, desde da barriga. E ao longo da vida, né, a gente passa por fases, e essas fases vão reforçando essa personalidade que você vai ter no futuro. E aqui eu vou falar bem por alto de 5 traços de caráter, só que não são, vou usar uns nomes que não são patologia clínica, tá? Que tenha o nome é usado para outro tipo de coisa, mas que não tem a ver nesse momento, tá bom? Eu vou falar de esquizoide, de oral, psicopata, masoquista e rígido. E por que eu vou falar isso? O que isso tem a ver com traição? Eu vou te dar uma pincelada apenas, bem rápida, nisso, para entrar no assunto da traição, tá bom? Então, bora lá. Esquizoide. No final eu vou falar quais são os meus traços, assim, que eu me identifiquei, mas que eu não fiz o teste, análise completa ainda, beleza? Então, vamos lá. Esquizoide. Quando tá na barriga da mãe, a criança, ela às vezes percebe, assim, que ela se mexe e a barriga daqui a pouco fica dura e fria. Por quê? Quando ela se mexe, a mãe lembra que ela tá grávida e se preocupa com alguma coisa, e isso faz com que a preocupação corte um pouco do sangue que está sendo enviado para o bebê, e aí vai causar essa sensação de a barriga ficar mais dura, mais fria, e um mundinho da criança, que a barriga está desconfortável toda vez que ela se mexer. Então ela vai se mexendo cada vez menos e se concentra mais as suas atividades na cabeça.
Esse é o esquizoide. E aí, ele tem uns traços no corpo também. A cabeça mais comprida, é mais magro, entendeu? E tem agora o oral. Oral é na fase da amamentação. A criança tá lá. Aí eu não falei. O esquizoide, o traço dele é de rejeição. Normalmente ele se sente rejeitado lá na barriga e acaba sendo formado assim. O oral é de abandono. Ele tá lá chorando no bercinho e a mãe não atende logo a necessidade dele. E aí ele começa a se sentir abandonado. Então, o oral ele é como? Ele normalmente tem um rostinho mais arredondado, tá? Psicopatas. Não é o psicopata, patologia clínica, é o traço de caráter. O psicopata, deixa eu lembrar do psicopata, é da manipulação. Ele começa a perceber que as pessoas vão interagindo ali com ele como, tipo, manipulando ele. Porque às vezes a gente faz isso com a criança, né? Ah, faz isso que eu faço isso pra você. Camille, não esbarra aí que tá tremendo aqui. Isso daí não é pra brincar assim, coloca pra lá. Então, ele percebe que estão manipulando ele. E ele não gosta dessa sensação de manipulação. Ok? O corpo dele é mais triângulo. É um triângulo invertido. Depois tem o masoquista. De novo, masoquista não é o que todo mundo fala por aí. É a nomenclatura dessa classificação aqui. Então, o masoquista, ele é como? Na fase do xixi, né, de tirar a fralda, ele começa a ser muito humilhado, porque ele não tá conseguindo lidar com isso, não tá aprendendo. A Ori é oral, com certeza, a minha irmã. E ele não tá masoquista, né? Aí ele não tá conseguindo lidar com isso, do desfraude e tal, ele se sente humilhado. Ah, você fez isso de novo. Ai, que vergonha, você tá com cocô. E a mãe, sem querer, querendo ajudar a criança a ensinar, né? A ir no banheiro e tal, e acaba fazendo a criança se sentir humilhada. Não é a intenção da mãe, claro, mas é como a criança se sente. E é como o sistema nervoso vai absorvendo isso. Então, depois vem... assim, o formato do corpo dele é um corpo mais quadradinho. E o bumbum mais achatado, porque ele segura tudo, entende? Ele tenta segurar, aprender, né? Pra ele não fazer as coisinhas na fralda e não ser humilhado. Os rígidos é na fase, é o quinto e último caráter. Traço, né? Perfil. Ele é o quê? É o perfil que, quando tá ali pelos 5 aninhos, começa a perceber que o mundo é feito de pares. As pessoas têm seus pares. E aí ela começa a querer o dela, quer ver o perfil dela, quer o par dela, né? Então, então quem é meu par? Quem é normalmente o par? Alguém sabe aí? Quem você, com os 5 aninhos, assim, começa a perceber que tá todo mundo em par? Quem naturalmente a criança... se o menino, quem ele escolhe como par, e a menina, normalmente, quem ela escolhe como par. Alguém sabe alguém tem algum palpite aí? Alguém consegue chutar, arriscar alguma coisa? O ruim é que tem um delay, né? E a gente fica assim, será que alguém vai arriscar? Se não souber, coloca assim, não sei, para eu poder saber que a mensagem já chegou aí. Manda coraçãozinho. E aí, eu vou falando aqui, o que acontece? À medida que a criança percebe que ela não tem, que o par dela, né, na verdade, o par dela, que ela escolheu, normalmente a menina escolhe o pai e o menino escolhe a mãe.
E quando ela percebe assim, ah, eu sou a menininha do papai, eu sou o menininho da mamãe, o queridinho, e ela tá ali o tempo todo. E quando chega de noite, com quem que a mãe tá? Isso, o pai e a mãe. No final do dia, com quem a criança, com quem o pai e a mãe vai estar? Um com o outro, né? O pai que cuidava da menina ali, como a menininha do papai, a princesinha do papai, e aí de noite vai deitar, vai dormir com a mãe. Não é a par dela, vira um triângulo ali. E a criança, ela começa a se sentir, lá no fundo dela, ela se sente traída naquela relação. Entende? E isso vai moldando também o corpo dela. Ela começa a querer ser uma pessoa que é a melhor nas coisas que ela faz. Ela é a primeira, ela executa, é uma pessoa executora, entendeu? De ação. E é uma pessoa que tem um corpo mais desenhado, né? Porque ela é a mais atrativa, ela procura ser mais atraente para ela não acontecer isso novamente com ela, dela ser trocada novamente. Cada traço é assim, desenvolve alguma coisa para aquela dor dela não se repetir. Mas também não tem só dores, né? Tem os recursos também de cada traço. E aí, o que que acontece com o esquizoide? O esquizoide, normalmente, quando entra na questão de traição, é um traço que normalmente trai menos porque ele se satisfaz com alguns pensamentos, ele fantasia as coisas e vive mais no mundo dele da cabeça e não tem grande necessidade de concretizar. Para ele chegar a trair, é porque aquela realidade está muito pesada para ele e a imaginação não é suficiente para aguentar, para suportar aquilo. Aí ele vai lá e trai. Os orais, eles têm uma grande carência, porque ele tem esse medo do abandono. Então ele acaba sendo, muitas vezes assim, pegajoso, né? Aquela pessoa que fica muito em cima, quer muita atenção e tal. E aí ela acaba sendo enjoada e ninguém aguenta. E aí, tanto para trair, o que que acontece? Essa pessoa que vai trair, que é a oral, ela trai porque ela encontrou outra pessoa que deu mais atenção, que supriu essa carência dela. Ou se ela é uma pessoa que foi traída, normalmente é porque ela ficou muito pegajosa, e a outra pessoa encontrou alguém que era mais leve, que era mais suave aquela relação. E isso, gente, não é justificando, dizendo que tá certo e que é assim mesmo e pronto. A gente tem que descobrir as razões por trás de cada comportamento. Pelo amor de Deus, aí a gente tem que descobrir as dores, as razões. Só um instantinho, gente, pra fechar aqui. Pronto, fechei, tranquei, ninguém vai ver ali. Pronto. Então, hoje tá tenso. Tô sozinha com as crianças, meu marido não chegou. Então, bora lá. E o bebê tá acordado, porque ontem ele tava dormindo. Então, deixa eu voltar aqui. A Isabelle não pegou ele ainda. Isabelle! Distrai ele. Desculpa. Vamos lá. Recapitular. Tá. Os orais. Então, assim, não é uma coisa assim que vai justificar, né? Dizer assim, ah não, ele fez isso porque ele tem esse traço de personalidade, ou ele atraiu por causa disso, e a gente tem que aceitar e pronto. Não é. A gente tem que entender o comportamento, o que está por trás, e só entendendo o que está por trás é que a gente consegue prevenir ou, né, resolver depois de acontecido, certo? Então é a questão que eu já venho falando a semana toda, do autoconhecimento, da gente se conhecer, da gente saber como a gente é, como a gente funciona, como nossa mente funciona, e sempre trabalhar em cima disso para resolver os problemas. Eu quero chegar nesse objetivo, então como que eu vou trabalhar, certo? Para eu poder chegar ali, né? Então, os psicopatas, eles têm uma dificuldade de entrega.
Eu sempre esqueço que o psicopata foi o que eu menos me identifiquei. Eu sempre esqueço a manipulação, a questão da manipulação. Então, o psicopata, ele tem esse medo de ser manipulado. Ele sempre acha que a relação é uma troca de interesse. E ele tem dificuldade de se entregar. Então, ele é um dos traços que tem mais facilidade de atrair. Porque se ele não se entrega, né, ele acha também que o outro não se entrega, e fica essa relação mais rasa, né? Mais superficial. Então, o masoquista, ele é um dos mais leais. Porque ele aguenta tudo. A questão dele fazer as fezes na roupa e aí depois tentar prender aquilo para não passar a humilhação novamente, ele faz isso na vida. Ele prende o lixo todo emocional de todo mundo, até o mesmo dele, ele não coloca para fora, ele guarda aquilo, fica com aquele peso. Então ele tem a tendência de ser mais leal. Mas também ele não é uma pessoa muito de se impor, de falar. Deixa eu ver aqui. Guardam para si. E ele não sabe lidar, expor essa coisa toda, né, das emoções. E aí tem essa dificuldade. De repente, o outro trai, porque ele não consegue. Esse é também um que eu não consigo explicar tão bem. Depois eu vou dar referência de onde eu tirei tudo isso, tá bom? Esse aqui é uma introdução para a gente entrar na parte mesmo mais objetiva da história. É para a gente poder entender um pouquinho melhor. E tem o rígido. O rígido, ele é o que já foi traído, entre aspas, né, pela mãe ou pelo pai, dependendo se a criança era um menino ou uma menina. E aí ele tem uma facilidade maior, assim como psicopata, de trair. E de repente, mas de ser atraído também, porque é o que eu falei no vídeo, eu falei assim, não adianta você ficar bonita. Isso daí não é o que vai garantir que você não vai ser atraído. Porque a questão ali do rígido, ele não se entrega totalmente também. Ele tem, eu nem anotei ali, porque eu sei assim que eu tenho uma facilidade mais para entender o rígido, né? Porque o rígido, ele tem a questão mais de entregar o corpo do que o coração. Ele não se entrega totalmente. Então, com isso, ele não fica parecendo mais quem tá entrando individualmente. A Gabi tá aí. Gabi, beijo. Eu tenho que ficar vendo ali no bonequinho. Aí, o rígido, ele tem a tendência de entregar o corpo dele e não entregar o coração, para ele não ser magoado novamente, como ele já foi lá por volta dos 5 aninhos. Entende? Tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão vendo assim, se identificaram com algum perfil? Tá fazendo algum sentido? A gente tá começando, mas já dei uma pincelada nos 5 perfis, nos 5 traços, tá bom? E aí, como eu já disse, o jeito que sua mente funciona vai explicando cada coisa. Então, quando você percebe, isso aí, valeu. Então, quando você percebe, não, olha só, aconteceu isso comigo, e agora? Obrigada. Eu quero mudar, eu não quero essa relação mais, eu quero mudar. Eu quero ir para um outro relacionamento, mas se você não souber por que você caiu nisso, você vai para outro relacionamento e a tendência, não necessariamente vai ser assim, mas a tendência é que se repita tudo, porque é uma coisa do seu traço de caráter. É uma coisa que a sua mente funciona assim. Então você precisa agir diferente nessa nova relação para poder... Renata, um beijo. Gabriele,
e a gente poder ter uma história diferente e não cair novamente naquela situação de dor, né? Que ninguém queira passar por isso, porque é doído, muito doído mesmo a questão da traição. E ainda mais, eu acho que, pelo que eu entendi, né, nesse estudo, o traço que mais sofre com a traição é o do rígido, porque realmente é a dor dele. E eu falei que ia falar os traços que eu me identifico, né? Eu me identifico com o esquizoide, né? E com o rígido. Então, é uma coisa que pro rígido, então, a pessoa se joga mesmo, porque aquela dor ali já é uma coisa que incomoda ela desde a infância. Então, vai ser pior. Claro que vai ser ruim para todo mundo, para todo mundo. Então, você precisa ter essa percepção para quê? Ou se for mudar de parceiro, ou se for manter aquela relação. Tem que agir como adulto. Eu tô aqui, eu não falei, né? Não dei um aviso logo de começo, logo de cara, que essa live não é uma live qualquer, não é uma live assim, uma motivacional só. Eu até comecei com um louvor ali para poder sentir o amor de Deus conosco, porque quando eu passei por isso, eu precisei sentir esse amor comigo para poder me segurar, senão eu não estaria de repente nem aqui, né? Porque quem entra em depressão, né, pode acontecer até o pior, mas graças a Deus eu estou aqui hoje por conta desse amor, e aí eu coloquei um dos louvores que eu ouvia. Então, o assunto é de gente grande, é para quem precisa, quer mudança de vida, para quem quer, eu quero uma nova história. Eu não tô aqui para ouvir alguém passando a mão na minha cabeça. Eu quero ouvir o caminho, a resposta. E a resposta nem sempre é o que a gente quer ouvir. Muitas vezes a resposta é uma coisa que vai doer muito em nós. E saber que a gente teve algum grau de responsabilidade nisso, dói. Não é fácil, não é tranquilo. Viviane, um beijo. Não é fácil saber assim, putz, foi eu tive participação nisso, eu atraí de isso acontecer. E a gente aqui vai falar disso, de autorresponsabilidade, o que está no nosso alcance, porque a gente nunca pode mudar o outro, né? A gente pode mudar a nós mesmos. A gente só pode fazer alguma coisa a gente. Nossa, a outra tá roncando ali agora. Tava aqui brincando, agora tá ali roncando. Então, a gente tem que ter esse norte pra gente ter mudança. E se você tá aqui querendo ouvir, é culpa dele, é culpa do outro, você não vai ter mudança na sua vida. Você só vai ter mudança a partir do momento que você falar assim, o que eu fiz para contribuir com isso e o que eu posso fazer para mudar, para poder ter uma nova história e parar de sofrer, porque sofrer ninguém quer. Eu até falei, eu tô aqui segunda, estive ontem, tô hoje, domingo também postei um vídeo e tudo relacionado, tudo caindo para o que eu tô falando hoje. A gente não pode colocar a culpa pro outro, porque isso não resolve o problema. A gente não pode, eu falei que quando a gente é criança, a gente fica lá doente, a mãe dá atenção pra gente, a gente pensa o quê? Opa, quando eu tô mal, e fico mal, fico aqui, ai, coitada de mim, eu tô dodói. E aí vem alguém e cuida de mim. E aí o seu cérebro também já acostumou de alguma forma com isso. E aí você, às vezes, fica aí se vitimizando por causa disso, de uma coisa lá da infância. Uma coisa que você passava lá quando era criança. Eu, então, que sou filha de 5, sou irmã de 4, a minha mãe teve 5 filhos, né? Eu sou a mais velha. Então, como mais velha, a que menos tinha atenção. E aí, com isso,
quando eu ficava doente, eu sempre tinha dor de barriga. Eu acho até que era de propósito, né? Assim, no meu inconsciente, é lógico. Por conta disso. Porque quando eu ficava doente, minha mãe me dava atenção. Entendeu? Alguém aqui já passou por algo assim? Já ficou doente quando era criança, percebeu que a mãe dava mais atenção e até, apesar de ser ruim a doença, era confortável, era confortável a palavra, né? Ficar doente, porque aí tinha um carinho, atenção da mãe. Às vezes nem todo mundo, né? Porque às vezes, é filho único, a mãe já dá atenção ali e tal. Ou tem 2. Agora eu que era 5 e eu era mais velha, né? Então dava atenção para os menores. E aí, é isso aí, acontece com a gente. Isso, assim mesmo. E aí a gente acaba se tornando vitimista. Aí tudo, não aconteceu comigo, isso acontece comigo. O mundo está contra mim. E a gente se sente assim por conta de que quando a gente conversa com as pessoas... Pois é, quando a gente conversa com as pessoas e a gente começa a contar alguma coisa, até mesmo quando eu estava com depressão e eu fiz o corte no meu braço, aquilo ali eu tirei uma foto, coloquei no status, todo mundo veio em cima de mim, me deu atenção e até a dor que estava no peito, aquela angústia horrível. Neusimar, bem-vinda. Aquela dor horrível, eu esqueci da dor. Tá entendendo? Pra você ver que eu tava ali sendo vitimista. E eu tô falando, gente, coisas... não é fácil a gente pegar e falar da gente, né? Falar assim, nossa, eu fiz isso, eu sou vitimista, eu sou... Não é fácil a gente reconhecer um erro, ainda mais em público. Assim, e eu sou pior ainda, porque... um dia desse eu tava falando com alguém assim, eu tô sempre certa, eu sempre falo isso brincando, né? Porque a tendência que eu tenho, até mesmo como esquizoide, eu tenho muito meu mundo aqui na cabeça. E aí quando eu falo, quando eu exponho o meu mundo, eu já tenho uma certa certeza daquilo que eu tô falando. Não quer dizer que eu vou estar sempre certa, mas eu tenho uma certa certeza. Então, quando a pessoa vai bate de frente comigo, eu mostro aqui por A mais B que era aquilo mesmo. Aí a pessoa assim, veio que estava errada, aí eu começo a tirar onda, tá vendo? Tô sempre certa. Aí eu brinco assim com as pessoas, elas ficam revoltadas comigo. Aí que eu mais brinco mesmo, é que eu começo a falar mesmo. Aí um dia desse eu postei isso, falei assim, gente, quanto mais vocês querem assim, mas eu vou ficar falando. Não tem... É melhor aceitar que dê menos. Senão eu vou ficar zoando aqui vocês. Então, eu ter que reconhecer que eu errei, que eu sou vitimista, eu reconhecer um erro meu, não é uma coisa fácil. Não é uma coisa assim, tranquila. Não é legal. É desconfortável pra mim. Eu sei que é desconfortável pra maioria. Entendeu? Mas assim, é importante você perceber e falar assim, opa... Isso aí vai me levar para o meu objetivo? Não vai. Eu vou ficar ali, vou ter atenção por um tempo, e aí depois as pessoas vão fazer o quê? Vão cansar. Essa garota é chata, só fica falando de problema. Tudo para ela tem um problema, tudo para ela tá reclamando. As pessoas vão te achar chata. E aí vão se afastar, vão ficar ali por um tempo. E tanto que eu costumo falar o quê? Eu falo no vídeo de um tempo... Daqui a pouco eu tô no ouvido de outro, pra eu não ficar chata ali no ouvido de uma pessoa só, reclamando do mesmo problema. Então, eu até tenho minha estratégia, entendeu? Mas eu tenho que parar, né? Eu tenho que aniquilar de vez, porque isso daí, quando a gente fala um problema, a gente só vai atrair mais do mesmo. Então, eu procuro falar, quando eu falo até um problema, já busco a solução, já falo junto, pelo menos para já ir mudando alguma coisa no meu cérebro. Como eu falei também essa semana, buscar sempre estratégias para poder ir mudando aquilo dali. Bom, eu tenho aqui escrito algumas dicas para cada traço de caráter, né? Não sei se é caráter ou caractere que eles falam. Obrigada, Viviane. E o do esquizoide, né? O que o esquizoide precisa entender para ele poder diminuir a chance de traição? Ele precisa... Porque ele tem a tendência de se fechar. Eu tenho a tendência de me fechar e querer resolver
tipo, vou fazer outra coisa, focar em outra coisa e não resolver alguma coisa, e de repente o parceiro está ali querendo assim, eu tenho esse problema aqui, e o outro não tá disponível. Se bem que eu sinto mais o oposto, né? Mas tudo bem. E o outro, porque nesse ponto eu acho que eu sou um pouquinho oral, que eu sou um pouquinho intensa. Mas não deve ser nem isso. É porque cada um tem um pouquinho de cada, mas tem os traços que são mais fortes, né? E aí vai. Então, você tem que. O esquizoide ele tem que se abrir mais para ouvir o outro, para não ficar só no mundo da cabeça e agir mais fora, conversar, se comunicar, entender o que o outro precisa, enfrentar os problemas. Nisso eu acho que uma outra pessoa aí que é rígida. Deixa eu falar. E bora lá, pro oral. O oral, ele tem uma dependência emocional muito forte. Ele acaba sufocando o outro, então ele tem que encontrar um equilíbrio, encontrar outras atividades para fazer, para encontrar um equilíbrio e diminuir isso de deixar o outro sufocado, para ele não querer arrumar uma válvula de escape fora. O terceiro é o psicopata. Então, ele acha que ele às vezes assim, se eu terminar vai ser assim, se eu ficar não sei o que vai ser assim, e acaba achando a opção menos ruim é ficar aqui nessa situação mesmo, e aí ele não se entrega totalmente para a relação, né, por conta daquela desconfiança que ele tem, e também não separa, e fica naquela. Então, ele tem que o quê? Ele tem que se entregar mais, ter uma troca emocional maior e não achar assim, eu já dei isso aqui, agora tá bom. Entendeu? Ele tem que se entregar mais, não ficar dando migalhas e achando que agora que eu dei isso eu posso fazer outra coisa do outro lado, posso trair ou sei lá o que, algo assim, entendeu? Ele tem que se sentir importante, né? O psicopata. E não usado, manipulado. O quarto, masoquista. Ele é o mais leal, né? Ele guarda para si. Ele é mais organizado. E em vez dele se organizar para sonhos, para coisas legais, ele se organiza para como vai lidar com os problemas só. Já se prepara para os problemas, para resolver problemas e evitar problemas, em vez de pensar positivamente, né? Então ele deveria fazer o quê? Vamos construir sonhos, meu amor, né? Vamos fazer isso juntos, vamos fazer aquele passeio, aquela viagem, ou criar expectativas legais, planejar coisas legais assim pro casal. E aí vai ficar um relacionamento mais leve. E 5, práticas, o rígido, que é mais prático, mais executor. Ele precisa, normalmente o rígido, ele ainda está casado, ele não está casado, ele tá ali naquela relação, mas ele ainda está numa outra relação, né? O menininho cresceu, ele é rígido, ele ainda tá com o coração entregue à mamãe. E não entrega, ele só entrega o corpo à sua companheira. Ele não entrega o coração porque tá com a mãe dele ainda. E vice-versa. A menina não entrega totalmente o coração porque tá com o pai, o coração. E entrega o corpo para o companheiro. E aí, com isso, não é uma relação ali 100%. Então, a pessoa precisa se entregar mais, confiar mais, conversar mais, para poder evitar uma traição, né? Não. Agora voltando, saindo um pouquinho da teoria e jogando mais na prática, só para concluir essa parte ali, uma pergunta esse relacionamento faz sentido para você? Se você foi traído, se você foi traída, e aí você agora está ponderando se vai continuar ou não, aí o que você tem que ver? Aquela pessoa, a pessoa que você
se você for desenhar agora uma pessoa, eu quero uma pessoa assim, assim, assado, eu quero extrovertida, não quero assim, quero... Como você desenharia? Essa pessoa se encaixa, né, nesse perfil? Essa pessoa, você precisa saber, ter clareza disso, do que você quer, a clareza de novo, o seu autoconhecimento de novo, saber o que você quer, né? Que isso eu tô falando a semana toda. E aí, você vai reconstruir esse relacionamento saudável, de forma saudável, sentar, conversar, colocar acordos, ter compromissos, ou seja, com um novo relacionamento também, você vai chegar, você pode até expor, olha, que já aconteceu comigo, mas eu quero agora sentar, ter uma coisa, uma história diferente. E aí sempre ter aqueles acordos e sabendo como você é e analisando como seu parceiro é, você vai conseguir ter essa clareza de o que ajustar. Agora, colocando bem na prática mesmo, né? Quando eu falo assim, não é beleza que vai segurar. Porque tem gente que fala assim, não, porque você... Deixa eu me aconchegar aqui. Você não recebe seu marido, você não se arruma para receber seu marido quando ele chega do trabalho. Aí chega e encontra aquela mulher descabelada, feia e tal. E às vezes nem é isso, né? Eu já vi modelos sendo traídas, enfim. Então, não é necessariamente isso. É porque a pessoa tá ali com o corpo. Tem um livro que eu li que são o quê? As 5 linguagens do amor. Vou ver se eu lembro todas, que às vezes eu esqueço de alguma. Serviço, a pessoa gosta de servir, gosta de fazer coisa, uma massagem, sempre alguma coisa assim. A pessoa gosta de um presente, gosta de receber, de dar presente. Então é a linguagem dela de falar eu te amo. Tem gente que gosta de motivação. Olha, você consegue, bora lá. Olha como você é capaz. Olha, você tá linda hoje. A pessoa, ela gosta de palavras positivas, palavras de elogio, palavras tanto de elogio físico, né, como de atitudes. Bora lá. Eu falei presente, serviço, atenção. Tem gente que gosta de atenção, que você sente, olha nos olhos e dê atenção para ela. E aí você não dá atenção, você tá aqui, tá mexendo no celular, tá fazendo outra coisa, a pessoa não se sente amada. Entende? Faz sentido isso? Ela não tá se sentindo amada. Falei, serviço, presente, atenção, palavra, né? Tá vendo? Sempre esqueço. Eu sempre esqueço. Depois eu vou colocar na descrição lá do vídeo, eu vou lembrar e vou colocar lá as 5 linguagens do amor. Porque às vezes assim, se eu chegar pra você, eu falo inglês, você fala português ou vice-versa. Você fala chinês, eu falo inglês. Um não fala o idioma do outro. Aí, você tenta falar com a pessoa, você fala água, a pessoa não faz sentido. Água? Ela não vai entender só a palavra que você disse. Então, quando a gente fala também o eu te amo, a pessoa ela tem que entender o seu eu te amo. Se a linguagem dela é presente, chega, dê um presente, dê um bilhetinho, compra alguma coisa. Se é atenção, senta, bora, não é só ver um filme, bora conversar, vamos olhar no olho, vamos fazer alguma coisa aqui. E por aí vai. Tem que falar a mesma linguagem da pessoa para ela poder se sentir amada. Senão não vai fazer sentido, né? Ela não vai importar o quanto você vai berrar eu te amo ali para ela, e ela vai falar assim, ela não me ama, ele não me ama. Porque você não tá falando a mesma linguagem da pessoa. São coisas bobas, né? E aí a relação vai se perdendo e a pessoa ela vai estar com aquela necessidade dela ali de ser reconhecido, de satisfação,
de ter a atenção de alguém. Às vezes tá lá com uma pessoa que é grudenta demais, aí sai lá fora e encontra alguém que, aceita ela sim, que pode, vamos lá, vamos conversar, vamos fazer alguma coisa aqui, daqui a pouco cada um vai pro seu lado e ela se sente solta, livre. E aí ela consegue, vendo o horário para não passar da hora, para calcular aqui dentro. E aí ela consegue se sentir mais plena numa relação fora da que ela tem. E às vezes a gente pensa assim, poxa, mas eu faço isso pela pessoa, mas é aquilo ali que a pessoa esperava? A gente tem que ver isso, a gente tem que falar a mesma linguagem. A gente tem que fazer a outra pessoa se sentir importante, porque não adianta você fazer, ou pior, como psicopata, né, que tem aquela sensação de vai fazer pra mim porque tem algum interesse, tá me manipulando. E aí, ele também vai fazer isso. E vai ficar sempre assim, não entrega o coração. Eu não vou, senão se eu for, aí eu vou quebrar a cara. A pessoa não vai me amar, ela só tá... E quando você deveria estar o quê? Se entrega. Hoje, engraçado que eu vi um vídeo da Jojo, né, que ela tá fazendo o maior sucesso aí. E aí ela falando exatamente isso, gente, que eu ia falar hoje. Aí eu postei lá no grupo que eu criei para redes de apoio, né, para as mulheres. E coloquei, acho que no meu status também. Ela fala assim, gente, você tem que se jogar. Tem que se jogar na relação. Tudo bem que tem que colocar o capacete, né? Aí outra questão do autocuidado que eu quero dizer. Você precisa se cuidar sim. Você precisa ficar bonita sim. Você precisa ficar plena. Você precisa ter uma atividade sua. Você precisa se realizar. Você precisa se completar. Independente da relação. Você tem que ter isso, essa relação com você. Que eu falei ontem bastante isso. Você precisa ter essa relação contigo, legal. Que aí com essa relação legal com você, você vai ser mais agradável para as outras pessoas. Você vai ver assim, nisso daqui, por exemplo, eu sou vitimista, né? Eu fico falando meus problemas para os outros, fico chata. Então o que eu vou fazer? Eu tenho então que diminuir isso daí, até zerar ou, né, ficar o mínimo possível. Então, você se reconhecer, você ter uma relação com você legal, você vai ter uma relação melhor com as outras pessoas, inclusive com um companheiro ou com uma companheira. Você vai conseguir saber lidar melhor com isso. Agora, se você... eu só tô me arrumando porque ele vai me falar que eu tô bonita, ou sei lá o quê, e tá fazendo pelo outro, isso daí você faz por você. Você não vai se cuidar por causa do outro. Você não vai passar um batom por causa do outro. Você vai passar porque você vai olhar no espelho e vai falar assim, caraca! Olha que gato que eu tô vendo ali. Você que tem que se achar linda. Você que tem que olhar no espelho e se curtir. Você tem que fazer isso por você. E aí, se mesmo você se cuidando, se mesmo você sendo legal, mesmo você... E mesmo assim, acontecer uma traição, o que vai acontecer? Você não vai cair no fundo do poço? Vai cair sim, porque na época eu não era muito de... Isso aí, amor próprio sempre. Eu não era muito de me cuidar e eu comecei a me cuidar mais. E foi na época que eu me cuidava mais que eu fui traída. Olha aí. E aí, inclusive, isso tem bem a ver, né, com os nossos traços, né, rígido com rígido. Eu entendo isso. Eu entendo o jogo disso tudo. O que tá acontecendo? O que aconteceu por trás disso tudo? Que a história é longa, é longa. Aqui eu só dei uma introdução a tudo. Inclusive, se vocês quiserem que eu fale mais sobre esse assunto, mais coisas sobre esse assunto, porque esse assunto, é imenso. Aí vocês vão colocar aí nos comentários depois. E, inclusive, tá rolando um sorteio. Eu vou sair daqui e vou fazer um sorteio do livro de ontem, que eu falei na live de ontem, O Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira.
e uma carteirinha linda da Mary Kay, tá? Então comentem lá, falem sobre o autocuidado, a importância de se cuidar, que aí eu vou fazer o sorteio daqui a pouquinho quando sair daqui. E entre no grupo também, porque no grupo eu mandei ontem, vou mandar hoje ainda. Eu vou mandar hoje um checklist das coisas que você precisa incluir na sua rotina para você, que é um autocuidado, que é uma mostra de amor consigo mesma, tá bom? E também vou criar um material para amanhã, mas aí vai ser surpresa, se preparem, tá? E voltando, né? Se cuidem por vocês, porque aí quando você cai, por exemplo, fui traída, e agora? Eu me achava bonita, eu me achava, nossa, sou legal, sou inteligente, sou isso, sou aquilo. E aí, ao mesmo tempo que eu caí, eu levantei. Claro que eu não estava ainda forte emocionalmente, mas eu poderia ter ficado pior, caída lá no buraco mesmo, se eu não reconhecesse, se eu não olhasse pra mim, olhasse no espelho e falasse, nossa, eu me amo, eu me acho bonita, calma aí, ele que tá perdendo. Doer vai doer, gente. Você não vai deixar de ser traído, não vai deixar de doer se você se cuidar. Mas você vai conseguir se erguer melhor e mais rápido, vai ficar mais forte. Então você é a obrigação nossa a gente se cuidar e se amar, ter esse cuidado, esse carinho com a gente. Primeiramente por conta de nós mesmos, pra gente gostar do que a gente vai ver no espelho. Eu vou pra academia, eu vou passar um batom, eu vou aprender uma maquiagem diferente. Pra quê? Pra poder... isso aí, eu surgindo das cinzas, né? Esposa Fênix. Então, a gente vai cair e vai... Ó, já tô em pé de novo. Claro que você vai estar em pé como? Ainda. Meio tremendo. Quase que alguns momentos você vai dar uma recaída. Mas aí você já vai estar melhor. Vai estar na frente de muita gente aí que não se cuida, que não se gosta, que não se acha merecedora de nada. Inclusive amanhã eu vou falar de merecimento, de ambição. Que a gente tem que ter ambição. E no sábado a gente vai falar de um autocuidado, tá bom? Sábado vai ser uma live fechada. E isso, equilíbrio emocional. A gente tem que ter esse equilíbrio emocional. Quando a gente tem esse autocuidado, quando a gente se ama e quando a gente tem esse equilíbrio, a gente não é dependente emocionalmente de outra pessoa. A gente não depende, não joga para outra pessoa, eu vou ser feliz, ela vai me fazer feliz. Ela, sabe, tudo a gente joga pro outro, porque a gente tá ali dependente, com aquela dependência emocional em cima daquela pessoa. E isso vai tornar a relação mais leve, vai ser menos um motivo para traição. Outras coisas também podem levar à traição, como a criação, né? Ver o pai traindo a mãe, aí ele fala, não, isso é horrível e tal, daqui a pouco ele tá lá repetindo um padrão que ele viveu na infância, que ele nem gostava daquilo, não aceitava aquilo, ficava chateado por causa da mãe dele, mas ele tá ali repetindo, né? Isso tudo, isso é um ponto para outra live até, a escolha do seu parceiro. Não só a escolha vendo os traços de caráter, né, dos caracteres que eu falei, vendo a família, isso tudo é importante também. Mas aí eu deixar para uma próxima vez, porque, como eu falei, o assunto é assunto para não querer mais, é muita coisa. Mas assim, relacionando ao autocuidado, né, que é o tema de hoje, é fazer isso. É você se cuidar para você ter esse equilíbrio, não ficar dependente de alguém, só você e Deus para saber exatamente o que se passa no coração. É um assunto muito polêmico de verdade. É uma coisa bem... Cara, só quem já passou na pele, a gente pode mensurar, imaginar como pode ser a dor do outro, mas a gente não tá na pele, a gente não sabe. Assim, eu escutei uma história da menina falou assim, eu batia minha cabeça na parede para diminuir aquela dor, porque é quase uma dor física, uma dor
tão louca dentro da gente, tão forte, que eu li louco, já foi o louco, já completou pra mim. É tão forte que a gente é quase físico, é quase uma dor física. Então, ela fez isso e eu fiz o quê? Eu me cortei, coloquei lá também para ter a atenção das pessoas, né? E aí com isso eu consegui amenizar aquela dor. Porque é só quem passa mesmo, só quem passa. É quase uma dor física, uma coisa forte mesmo. Então, você precisa ter alguma coisa para se apoiar. Você precisa ter, primeiramente, Deus, né? Que foi o que eu fiz. Me apoiei muito em Deus. Porque eu ia para um lado me vitimizar, né? Aquela questão que eu falei de vitimismo. Ia falar, aconteceu isso comigo, aconteceu aquilo comigo, e blá, blá, blá. E aí, a pessoa daqui a pouco já tinha que ir para outra pessoa. E eu vi, de repente, o quê? Isso nem tá adiantando de nada. Só tô falando mais do mesmo, tudo bem que eu também descarreguei. Aí descarreguei, depois falei assim, quando eu vi alguém, não, tá tudo bem. E tudo desmoronando. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Voltou? Não. Mas tá tudo bem, tá tudo certo, tal. E realmente, eu tava já melhorando só de afirmar ali que eu estava melhor, né? Então, eu vou cortar aqui, porque se deixar eu vou falar um monte ainda. E tá já acabando o tempo. Mas olha, comentem lá para participar do sorteio. No sábado, entre no grupo para poder ficar atentos, receber o link do sábado, porque sábado não vai ser aqui, vai ser privada a reunião, vai ser uma live privada, tá bom? Mas vai ser muito interessante também. Amanhã vai ser sobre a ambição, vou falar de finanças, vou falar de dinheiro, vou falar... Porque, sim, tem muita mulher aí que... não, eu vou continuar nessa relação aqui porque eu não tenho dinheiro. E aí ela tem que ter uma ambição de algo mais do que isso. De não aceitar as migalhas da vida, né? Só por causa que, eu tenho que ficar nisso porque eu não tenho trabalho, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Ficar arrumando um monte de desculpa. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso amanhã. E no sábado, eu vou falar um assunto que também foi uma das coisas que me deu essa estrutura emocional, tá? Foi ressignificar. Aí eu vou explicar direitinho do que se trata. E um post assim que eu criei, que eu falo sempre para todo mundo, e que quando eu falo para alguém, a pessoa tá naquele momento, ela fala assim, olha, você tirou um peso de mim agora. Então, fiquem ligados aí que ainda tem muito mais. Muito obrigada, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Vocês são lindos, ótimos. Obrigada porque estão aí interagindo, falando várias coisas, estão participando. Tô curtindo muito mesmo, tá bom? Muitos coraçõezinhos, aviãozinho, é tudo. Muito obrigada, de verdade, coração. E a porta já tá ali batendo. Meu bebê tá me chamando. Beijo, gente. Tchau.